filhos teus, e pelo mundo que nos ofertou, a natureza pura e bela, que nos proporciona paz, as atribulações da vida, vamos agradecer ao Pai, vamos agradecer a Deus, por tudo que Ele nos doou, fazendo-nos os filhos teus, e pelo mundo que nos ofertou, vamos agradecer a Deus, por tudo que Ele nos doou, fazendo-nos os filhos teus, e pelo mundo que nos ofertou, através das reencarnações, está a nos oportunizar a maneira de fazer o bem e ao nosso inimigo perdoar. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos doou, fazendo-nos os filhos teus, e pelo mundo que nos ofertou, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos doou, fazendo-nos os filhos teus, e pelo mundo que nos ofertou. Fazei-me instrumento de vossa paz. Você está ouvindo o CD Sorriso de Esperança. 13 músicas que vão encher o seu coração de paz. Interpretadas por Júnior Dias e Barbosa Sobrinho. Quando a caridade chega. Adquirindo o CD Sorriso de Esperança, você ajuda a Casa da Mãe Gestante no bairro Castelo Branco, em João Pessoa, e ainda recebe grátis playbacks para cantar. Reserve o seu CD pelo e-mail barbosasobrinho@uol.com.br. 21h01. Rádio Espírita, expressando o Espiritismo como ele realmente é. Você já pode levar para casa alguns dos artistas que compõem a nossa programação. Com o CD Coletânea Rádio Espírita Volume 1, você poderá ouvir boa música onde quer que você vá. São 20 faixas mostrando um pouco do que há de bom na música espírita. Ao adquirir o CD Coletânea Rádio Espírita Volume 1, você estará ajudando a arte espírita a se fortalecer. Faça agora o seu pedido pelo e-mail coletânea@radioespírita.net. Preços especiais para instituições espíritas. Ouça agora uma das faixas do álbum. Como eu vim parar aqui? Vocês sabem quem eu sou? Tiago Brito. Me tira daqui! É apenas o pobre rico, sem migalhas de luz, se esconde em meio às trevas e ignora Jesus.
Vive apenas seu engano, pensa que pode tudo aqui, mas depois vem a surpresa. Este é o Canal do Bem. Somos uma web TV voltada para a arte. Nosso foco é a divulgação da mensagem do bem, usando os recursos audiovisuais e a internet para que o melhor conteúdo chegue até você. Sua participação é muito importante. Através das redes sociais, curtindo e compartilhando nossos eventos e nossa programação, você será um colaborador no processo de transformação de nossa sociedade num mundo melhor e mais espiritualizado. Participe também mandando-nos suas sugestões. Faça a sua parte. A Do Bem Records and Books orgulhosamente apresenta seus novos lançamentos. Na história do mundo, há muitos espíritos missionários que reencarnam e se mantêm no anonimato para exemplificar o bem. Esta é a jornada de um destes seres iluminados que fazem de sua vida uma saga de amor. O novo livro de Delma Mian. Anos de dedicação à doutrina espírita e um sonho acalentado, agora finalmente concretizado. A vida é um presente. O CD de Nelson e Vilma, com 14 músicas para elevar o seu padrão vibratório. Do Bem Records and Books. soudobem.lojaintegrada.com.br. Senhor, olhai por todos deste chão, todos que têm bom coração. Senhor, olhai, olhai, Senhor. Olhai pelos que nascem e também pelos que partem. São saudade, vão morar noutro lugar. Olhai por quem acorda bem mais cedo, vai à luta e não tem medo de olhar pelo seu pão. Senhor, olhai por quem se entrega a vida inteira, sob chuva, sol, poeira, e sempre faz uma oração. Olhai por nós, olhai por nós, estenda a sua mão e o seu carinho, meu Senhor, fique pertinho, vem ouvir nossa canção. Estenda a sua mão e o seu carinho, meu Senhor, fique pertinho, vem ouvir nossa canção. Senhor, olhai por todas as crianças que carregam esperanças, nunca sabem dizer não. Olhai por este ar que respiramos e por tudo que plantamos nesta terra de ninguém. Olhai por estes rios e florestas, onde tudo é tanta festa, onde o céu é mais azul. Olhai os viajantes
e também os imigrantes que caminham desde o norte até o sul. Olhai por nós, olhai por nós, estenda a sua mão e o seu carinho, meu Senhor, fique pertinho, venha ouvir nossa canção. Estenda a sua mão e o seu carinho, meu Senhor, fique pertinho, venha ouvir nossa canção. Olhai por nós, olhai por nós, estenda a sua mão e o seu carinho, meu Senhor, fique pertinho, venha ouvir nossa canção. Estenda a sua mão e o seu carinho, meu Senhor, fique pertinho, venha ouvir nossa canção. Olhai por boa noite, muito boa noite, meus irmãos amados, meus amigos queridos, sejam bem-vindos ao Canal do Bem. Estamos iniciando mais uma live diretamente aqui do nosso estúdio na Moca, em São Paulo. É alegria imensa ter você conosco mais uma vez, viu? A gente fica tão feliz de saber que você está aí, e hoje, mais uma vez, nós vamos trocar estas vibrações, nós vamos nos ligar, né, neste elo fraternal, né, nesta união de pensamentos, nesta comunhão de sentimentos, ajudando a mudar um pouquinho as vibrações do nosso planeta, já tão conturbado, né, já tão complicado, e a gente vai, então, ajudar a mudar isso através dessa pequena live aqui no Canal do Bem. E você junto com a gente é sempre alegria. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Hoje é terça-feira, e terça-feira, você sabe, é dia do nosso estudo do Evangelho, é o Evangelho do Bem. E vou te contar, viu? O convidado de hoje é um cara fantástico, que eu admiro, que eu respeito, e que tem um trabalho fabuloso no Brasil e fora do Brasil. Você não conhece? Depois nós vamos conhecer. Primeiro vai fazer o estudo do Evangelho, mas depois, quando ele terminar, nós vamos conversar, eu vou bater um papo um pouco com ele, e vamos saber como é que estão as coisas, como é que estão os trabalhos da Aliança Espírita Evangélica. Ele já foi diretor-presidente da Aliança, hoje está como um dos colaboradores. Tem um novo presidente, que essa alternância de poder é necessária nas instituições, né? Então hoje ele não está mais diretor-presidente, mas continua atuando, continua trabalhando, a equipe lá da Aliança sempre, né, trabalhando no bem. É um grupo focado na educação, no estudo, né, criado pelo nosso querido Edgar Armon. Ele é o idealizador da Aliança Espírita Evangélica como uma escola, né, como um grupo de trabalho, de pesquisa, de educação, focado na educação. Então hoje nós temos aqui, né, no nosso estúdio, presencialmente, o nosso querido amigo, irmão Eduardo Miacheiro. Tudo bem, Edu? Ótimo. Abre aqui. Tem que ligar para si. Isso. Aí. Está o som. Aí, pronto. Tudo bem, Edu? Olha, Liral, sou muito feliz de estar aqui, porque é motivo de honra e alegria, porque estar no espaço do Canal do Bem, que é dedicado realmente à expansão do bem, é uma honra. Você que esteve aqui com a gente na inauguração, né? Você foi uma das pessoas que esteve conosco desde o início no Canal do Bem, quando nós inauguramos aqui, a Dona Júlia fez o primeiro evangelho nosso, que também era uma terça-feira, né? Então todas as terças-feiras, desde aquela terça-feira, a gente tem mantido sempre, né? A espiritualidade pediu-nos e nós cumprimos religiosamente. Terça-feira é o dia do Evangelho.
Muito bem. Né? E hoje, quem vai fazer o nosso evangelho é você. Depois dessa pandemia que nos afastou, né, nos manteve isolados, agora retornando às atividades presenciais. É bom demais ter você aqui, Eduardo. Excelente estarmos juntos aqui, viu? Muito bom. É bom ver o espaço, né, que como você tem mantido esse espaço aqui a serviço da divulgação do bem. Fazemos o que podemos. Então, meus amigos queridos, vocês vão ficar aqui na companhia agradável e de um conhecimento fabuloso, vocês vão ver, hein? Depois você pode fazer perguntas também no final aí, você tem alguma questão para colocar aqui a respeito do assunto que o Edu vai abordar, né? Faz aí no nosso chat que a gente transmite para ele, tá bom? Eduardo, o canal do bem é seu. Muito obrigado. Obrigado, viu? O canal do bem realmente é de todos aqueles que estão unidos para multiplicar o bem. E, como nós dissemos, é uma grande alegria conversarmos nesse espaço sobre o Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo dedicou o capítulo 17 para a frase em que Jesus nos conclama: sede perfeitos. E este sede perfeitos, uma frase extraída do Sermão do Monte, capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, e que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, organiza de uma forma muito adequada. E praticamente há dois trechos extraídos do Evangelho. Um deles é este momento em que Jesus fala o sede perfeitos, que nós vamos dar o contexto mais amplo, e em seguida, depois dos comentários de Kardec, ele ainda acrescenta comentários à parábola do semeador. E nós vamos perceber como tudo isso tem a ver com o convite para nós, seres humanos, criados pelo Divino Criador, nos lançarmos ao propósito da nossa existência, que é o aperfeiçoamento, que é a evolução, que é a lei do progresso. Bom, começa extraindo do trecho do Sermão do Monte, em que Jesus inicia dizendo o seguinte, né? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, fazei o bem aos que vos injuriam e caluniam. Tá? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, que faz chover sobre justos e injustos e lança o sol sobre os bons e maus. Porque se fizerdes o bem somente àqueles que são seus próximos, que mérito tereis? Os publicanos e as pessoas de má vida também fazem isso. Entretanto, Jesus nos convida a que sejamos perfeitos como o nosso Pai Celestial. Então, gente, essas reflexões escolhemos pelo seguinte: em primeiro lugar, algumas vezes eu já tinha sido convidado para falar sobre esse assunto e fiquei um tanto assim desconfortável, porque eu achava que aí tinha um certo exagero no discurso. Allan Kardec, quando começa a comentar isso, ele deixa claro que a intenção de Jesus não é que nós atinjamos a perfeição absoluta do Criador, porque caso contrário seria admissível que as criaturas se igualassem ao Criador. Isso seria ilógico, né? Então, em um certo ponto da evolução, haveria um monte de deuses, um monte de criadores com igual capacidade, né? Mas o Criador tem a capacidade infinita e suprema em relação a tudo que ele criou. Porém, embora Kardec diga que ele se refere à perfeição relativa, é o nível de evolução que nos é lícito alcançar em cada momento da nossa existência, eu achava assim, puxa vida, mas como é que eu vou falar disso, né? Quando Jesus está falando de ser de perfeitos como o Pai é perfeito? Bom, passou um tempo e eu ouvi em algum programa, também algum tipo de divulgação, sobre a origem da palavra perfeito. Eu sei que o assunto não era espiritismo, não era evangelho,
era alguma coisa que falava de ciência. E uma pessoa lá, num certo momento, falou que o prefixo per, ele tem a ver com o número máximo. Então, por exemplo, permanganato é uma molécula que chegou no máximo de átomos de manganês que ela comporta. Peróxido é uma molécula que chegou no máximo número de átomos de oxigênio que essa molécula comporta. Então, per é o máximo. E ele até fazia uma analogia com perfeito, que é fazer o máximo. E aí comecei a perceber, puxa vida, mas eu faço o máximo? O que é o meu máximo? O quanto é o meu máximo? E aí uma série de ideias e reflexões surgiram em nossa mente, procurando a entender melhor o intuito da palavra do mestre, e aí ficou mais claro. Então, vamos voltar naquela comparação. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Bom, a primeira coisa que, quando a gente começa a pensar no perfeito como aquele que faz o máximo ao seu alcance, aí a gente pode pensar o seguinte: imagina que Deus não fizesse o máximo ao seu alcance só por 1/1000 de segundo. Provavelmente as galáxias iam ruir, a lei da gravidade não ia funcionar, ia tudo entrar em colapso, os átomos iam sair da sua estrutura, se uma fração de segundo Deus não mantivesse as leis universais no seu ponto máximo, que é aquilo para o qual o Criador projetou todo o processo do universo. Então quer dizer o seguinte: ainda bem que Deus não para de fazer o seu máximo, né? Senão nós estávamos perdidos. Então, aí pensamos assim: será que é possível que a gente faça o máximo? E nisso é fazer o melhor que eu posso. Eu preciso saber, então, o que eu posso, né? Para saber se eu estou fazendo aquilo que eu posso, e não um pouco a menos, e não assim, meia boca, e não algo que poderia ser melhor, mas por minha negligência ficou aquém, né? Aí começa a fazer sentido. Puxa vida, isso é algo que é possível a gente fazer. É possível a gente sempre olhar para o espelho, olhar para si mesmo. Nesse momento, eu estou fazendo o melhor? Bom, eu não sei exatamente qual é o melhor que eu posso fazer. Parece que eu estou fazendo o melhor que eu posso nesse momento. Então, é importante a gente sempre saber quais são as nossas possibilidades, para que por negligência não fiquemos aquém delas. E, portanto, isso tem uma relação direta com o conhece-te a ti mesmo. Famosa questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que faz com que a gente possa se desenvolver, atingir o propósito da nossa existência, desde que a gente saiba quem nós somos, quais são nossas forças, quais são nossas fraquezas, para que a gente possa melhorar constantemente. É o propósito, né, do ser humano. Então, a reforma íntima, ou seja, olhar para dentro. É íntima porque olha para dentro. E ver o que pode melhorar aqui. Pode mexer uma coisinha, pode mexer outra coisinha. Posso ser um pouco mais benevolente? Posso ser um pouco mais compreensivo? Posso suportar uma ofensa um pouquinho mais, um grau um pouco mais do que eu, às vezes, pisou no meu calo, eu já saio gritando e xingando? Será que eu posso me conter um pouco? Qual é o meu limite? Ou seja, para eu saber se eu estou fazendo o meu melhor, eu preciso me conhecer. E saber se o meu melhor pode avançar para um limite mais amplo, também preciso me conhecer. Então veja, aí começa a fazer sentido também a questão do amar aos inimigos. Porque parece um pouco solto, né? Amar os inimigos e ser perfeito como Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus conhece muito bem o perfil da moral, da psicologia, das tendências e das limitações da alma humana. E sabe que talvez um dos grandes desafios
é amar os inimigos. E esse amar os inimigos também é esclarecido por Kardec. Não é ter por eles uma afeição que se tem por um nenê recém-nascido, né? É não desejar o mal, desejar o seu bem, fazer o que está ao seu alcance para ajudar e não prejudicar. Novamente aí temos a expressão do fazer o máximo que está ao nosso alcance. E aí uma companheira nossa em aliança, ouvindo esses comentários, aí ela fez uma outra ligação do prefixo per, que eu achei assim maravilhoso. Perdoar, então é doar o máximo. Quer dizer, por isso que perdoar é exigente. Porque perdoar faz com que eu dê de mim mesmo, eu abra mão da minha própria defesa para compreender aquele que me fere, ou aquele que me ataca, ou aquele que me prejudica. Então aí nós estamos vendo que amar os inimigos era reconhecido por Jesus como um desafio para os nossos limites. E ele convidou que a gente se desenvolvesse o máximo nesse sentido, né? Então veja, essas questões do perfeito como Deus, do perdoar aos inimigos, esse prefixo per, então, começa a trazer uma série de reflexões interessantes. Uma outra coisa que também a gente pode perceber é que Jesus, nas suas várias prédicas, fazia uso de imagens próprias da vida das pessoas da época. Então, as parábolas de Jesus estão repletas de imagens do campo, de imagens, por exemplo, do joio e do trigo, da figueira estéril, dos trabalhadores da vinha, todas ideias ligadas à vida das pessoas que tiravam o seu sustento do campo, ajudava as pessoas a compreenderem melhor as suas parábolas. A própria parábola do semeador, que está neste capítulo 17, escolhida por Allan Kardec para ilustrar melhor o assunto, ela é sobre uma atividade do campo, que é semear sementes para colher frutos, né? Então, lembrando disso, nós fizemos também uma pesquisa e percebemos que esta questão da perfeição, ela tem uma relação com a vida rural. Porque, para os agricultores, desde aquela época, o fruto perfeito não era o fruto que, sei lá, ganhou todos os prêmios das feiras de agricultura, né? O fruto perfeito podia acontecer em cada pomar, em cada horta, em cada campo. O fruto perfeito, no sentido da palavra empregada na agricultura, é aquele colhido no ponto exato. Um fruto que é colhido nem muito antes e nem muito depois, é no ponto preciso. Então, o fruto perfeito não é aquele fruto que ganhou todas as exposições, é o fruto que foi colhido no máximo da sua capacidade de produzir nutrientes. Então veja como a própria natureza é sábia, né? Achei interessante, o Lirauce escolheu aí a música para cantar no começo, né? Louvando a sabedoria divina, onde tem uma série de imagens lá da natureza. A gente percebe que a natureza é sábia, no sentido de que tem um ponto máximo de todas as frutas, de todo o produto da criação agrícola, da criação da natureza. Então, os agricultores, eles prestavam muita atenção nas suas plantações, nas suas culturas, para que, às vezes, de acordo com uma temporada mais seca ou mais chuvosa, eles percebiam que eles iam colher uma semana antes ou uma semana depois em relação ao ano anterior. Isso era o resultado da prática, da experiência de alguém que conhecia a natureza e sabia quando o fruto ia chegar na sua perfeição. Então, é nesse sentido que o perfeito, mais uma vez, é aquele que chega no seu máximo. Isso é muito bacana. Como é que a gente consegue compreender o nosso máximo? Então, é preciso que a gente se conheça, em primeiro lugar, e faça algumas inferências, né? Algumas
reflexões a respeito do que pode fazer em cada momento. Então, por exemplo, durante nossa atividade profissional, pode ser que nós sejamos convidados a desenvolver um trabalho em equipe. E nesse trabalho em equipe, as relações começam a ficar um pouco complicadas. Isso acontece com frequência. Entretanto, aí a gente percebe que à medida que o trabalho vai se desenvolvendo, né, cada um vai, digamos, fazendo o mínimo necessário, que é a lei do menor esforço, que é de certo modo, é uma coisa muito frequente nas relações humanas. As pessoas se poupam, elas fazem, em vez de fazer o máximo, elas fazem o mínimo necessário. Se numa equipe todo mundo fizer o mínimo necessário, eu creio que dá para imaginar qual é o resultado. É o mínimo. O resultado vai ser o mínimo. Se todo mundo fizer o mínimo, o resultado vai ser o mínimo. E é óbvio que isso não é bom para ninguém. Agora, imagine uma pessoa fazendo o seu melhor. E todos cruzando os braços, fazendo o mínimo. Bom, esta pessoa fez o seu melhor. Ela chegou ao seu limite. Pode ser que ela não consiga fazer mais. Entretanto, com certeza, só por causa de uma única pessoa, aquele trabalho com certeza é melhor do que se todos tivessem se mantido no seu nível mínimo. A outra coisa é que isso destoa, pode ser que incomode, porque, por exemplo, a regra é que aqueles que se acomodaram olhem para o que se esforçou mais e digam, puxa vida, não se esforce, fique acomodado como nós, porque senão isso vai colocar em evidência a nossa omissão. Aí começamos a entrar no campo do dever, no campo da consciência, no campo do que nós consideramos que é o mais certo, o mais adequado. Bom, cada um pode se colocar nesse papel, nessa posição. Será que num trabalho em equipe eu sou como aquele que cumpre o seu dever e faz o seu máximo para que o resultado geral, mesmo que todos não tenham feito o melhor, o resultado seja melhor do que aquilo que se todo mundo tivesse cruzado os braços? Se eu fiz isso, então o meu diálogo com o meu mundo interno, no sentido de saber se cumpri o que se esperava de mim, me traz uma certa paz. Olha, o trabalho não ficou bom de uma maneira geral, mas eu fiz o máximo ao meu alcance. Então, nesse sentido, é que um dos itens também desse capítulo 17 é a questão do dever. Allan Kardec coloca uma consideração a respeito do dever. Ele diz o seguinte: as vitórias do dever não recebem aplausos. As derrotas do dever não recebem admoestações, porque o único juiz do dever é a própria consciência. Então, somente nós mesmos é que podemos reconhecer quando cumprimos o nosso dever ou quando deixamos de cumpri-lo. Às vezes, olhando de fora, dá a impressão que todo mundo fez o seu trabalho, mas ninguém sabe, só lá dentro, cada um é que sabe se fez tudo o que podia. A gente pode adotar essa postura em coisas simples. Imagina, por exemplo, a gente dirigindo no trânsito. Falando aqui em São Paulo, nós estamos na cidade onde o trânsito é desafiador, né? Eu, em geral, eu pego o carro e vou lá para o meu trabalho. E mais ou menos, quase todos nós, motoristas, ligamos uma espécie de piloto automático mental e vamos, se é um trajeto que nós estamos habituados a fazer e ele se repete diariamente. Mas isso não é o melhor que eu posso fazer. O melhor que eu posso fazer é estar atento aos outros, estar atento a mim mesmo, dar o meu melhor pela segurança. É algo básico. Não dirigir de maneira descuidada, de maneira imprudente, infringindo regras.
e estando atento à posição dos outros para evitar acidentes, evitar problemas. Aí sim, se eu estiver com a cabeça não em outro lugar, mas sim no comando do veículo que eu estou conduzindo, eu estou fazendo o meu melhor ali. E não é nada demais, é simplesmente permanecer atento e não ligar o piloto automático mental e ficar desatento durante o trajeto. Se eu estou num momento de lazer, né, que eu utilize esse momento de lazer sabendo que ele é necessário para a reposição das minhas energias, né, e não que eu simplesmente consuma o tempo de uma maneira inútil, né, esvaziando a minha cabeça, ou pior, talvez alimentando-a com más notícias. Então, mesmo no lazer, eu sou responsável por utilizar esses minutos do lazer da melhor forma, tendo pensamentos construtivos, tendo um equilíbrio de saúde, sabendo repor a energia do meu corpo. Então, quer dizer, em cada momento é sempre possível fazer o melhor. Mas se eu não estiver atento, eu vou fazer a média. Eu vou fazer aquilo que dá, ou nem estar atento ao que é possível fazer. Vejam, essa é uma postura que a gente pode adotar como uma prática regular. Não é tão fácil a gente ficar sempre lembrando disso. Mas se a gente começa a empreender a prática de fazer constantemente, pensar, né, constantemente, olha, o que eu posso fazer? Será que eu posso caprichar um pouquinho mais? Imagina, por exemplo, quando a gente toma nota de um recado, de um bilhete. Uma coisa tão banal, uma coisa tão corriqueira. Mas será que eu não posso caprichar um pouquinho mais na letra? Às vezes eu estou com tanta pressa e estou talvez mal-humorado, ou talvez impaciente, que eu anoto aquilo correndo. E depois dali uma hora, quando eu mesmo preciso me lembrar do que eu escrevi, eu não consigo mais lembrar, porque é um garrancho. É sinal que eu não fiz o melhor. O melhor seria eu ter escrito para mim mesmo alguma coisa que depois de uma hora eu consiga entender. Então vejam, é possível sempre a gente fazer alguma coisa a mais. Isso não vai exigir lágrimas e suor exagerados. É simplesmente eu estar atento, puxa vida, deixa eu caprichar um pouquinho mais nisso aqui. Deixa eu caprichar um pouquinho mais nessa manobra, deixa eu caprichar um pouquinho mais nesse bilhete, deixa eu utilizar as palavras de uma maneira um pouco mais adequada. Se tem alguma coisa que a gente liga o piloto mental, é o uso da palavra. Às vezes, da mesma maneira como eu anoto um bilhete correndo e depois não consigo entender, às vezes eu respondo uma mensagem tão rapidamente no WhatsApp, que o famoso corretor ortográfico do WhatsApp troca uma palavra e a mensagem sai totalmente maluca. Quantas vezes isso acontece com a gente? Por quê? Porque a gente não fez o melhor, né? A gente poderia, que a gente poderia ter feito? Antes de clicar em enviar, a gente poderia ter relido. Uma vez, dura 3 segundos. Olha, gente, já aconteceu muita briga por causa de WhatsApp com palavra trocada. Eu me lembro até da época do e-mail, antes do WhatsApp, de vez em quando a gente escrevia meio errado, escrevia, por exemplo, não percebia que tinha ligado a letra maiúscula, o outro lado achava que a gente estava gritando, que a gente estava sendo agressivo, e foi uma distração. Ou seja, quando a gente escreve, quando a gente fala, quando a gente lê, a gente sempre pode fazer alguma coisa um pouquinho melhor do que se a gente não estiver prestando atenção. Essa questão, então, dos sede perfeitos, ela começa a entrar em aspectos assim bem peculiares da nossa vida. Como anotar um bilhete, mandar uma mensagem para o WhatsApp. Olha, deixa eu insistir um pouco nessa questão das redes sociais e dos aplicativos de mensagens, não? Porque nós estamos numa época onde está havendo assim, uma beligerância, uma polaridade de opiniões, onde às vezes você coloca uma vírgula no lugar errado, o camarada vira teu inimigo.
Ou então o contrário, alguém te mandou uma mensagem apressada e aquilo aos teus olhos parece uma declaração de guerra. E aí todo mundo começa a brigar com todo mundo. Então, puxa vida, primeiro, a gente tem que trabalhar pela paz. É muito melhor a gente estar em ambiente de paz do que em ambiente de confronto. Mas além disso, né, quantas vezes a gente causa os próprios desentendimentos por uma mera desatenção? Então, uma vírgula mal colocada, ou uma palavra trocada. E está ao nosso alcance fazer um pouquinho melhor, né, esperar 3 segundos para reler a mensagem, para ver se não tem nenhuma palavra trocada, e evitar um dissabor que às vezes pode até gerar uma grande desavença. Né? Então, estas coisas vão ajudando a gente a compreender como é que esses seres perfeitos podem entrar em nossas vidas. Aquilo que ele compara, né, o nosso mestre compara com o desafio de perdoar os adversários, os inimigos, aqueles que nos caluniam e nos perseguem. Né? Veja, o que é o meu melhor na relação com uma pessoa que me confronta? Eu posso revidar na mesma palavra, com a mesma medida? Mas isso é reagir mecanicamente, e eu que estou fazendo uso das energias do meu lado animal. Nós passamos, né, o nosso princípio espiritual passou pelas fases anteriores do processo criativo. O Gabriel Delany tem um livro assim, sensacional, chamado Evolução Anímica, onde ele percebe ali e identifica as características do nosso perispírito que foram desenvolvidas ao longo da fieira animal, ou seja, nos reinos anteriores ao nosso estágio de ser humano. Muitas conquistas automáticas estão ali. Entretanto, se nós estamos já no reino hominal, né, ou seja, no nível do ser humano, o que se espera de mim é que eu haja como um ser humano. Se eu agir com uma reação defensiva, agressiva, instintiva, ou uma fuga, ou uma desconversa, que são próprias das reações de defesa do reino animal, então com certeza eu não estou fazendo aquilo que se espera de um ser humano. Então com certeza eu não estou fazendo o meu melhor. Por isso também é uma outra forma de interpretar a palavra do mestre no Sermão do Monte, quando ele coloca a relação com os adversários e inimigos como uma medida da nossa capacidade. Tá? Isso eu creio que é interessante. E quando ele coloca como referência, como paradigma, o Pai, o Criador, que realmente a todo momento faz sempre o seu melhor. Bom, seguindo ainda um pouquinho mais no capítulo 17 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec selecionou outro trecho do Evangelho, que é a famosa parábola do semeador. E a parábola do semeador também, ela pode ser lida como os vários níveis com os quais o ser humano pode agir e reagir diante das situações do mundo. Então vamos lembrar um pouquinho, né? O semeador saiu a semear, e aí ele ia para o campo, devia ter um lugar lá onde ele ia semear, mas as sementes foram caindo pelo caminho. Esse cara era meio descuidado, né? Que não percebeu que umas sementes caíram na estrada e vieram as aves do céu e comeram. É claro, né? Se tem uma semente, um grãozinho dando sopa lá, vem um corvo e pá, pega a semente. Não acontece nada com ela. Aí, algumas sementes nessa caminhada do semeador caíram no meio das pedras. E o que aconteceu? Elas tinham lá uma certa umidade, uma certa sombra, mas elas não estavam em contato direto com o solo. Então elas nasceram com umas raízes daquele tipo que se infiltra no meio dos vãos das pedras. Elas nascem rápido. Né? É que nem aquela experiência que a gente colocava quando a gente era criança, um feijãozinho no algodão. O algodão é levinho, tem um monte de espaços de ar ali. Aquele feijãozinho nasce rápido. Em 2, 3 dias está nascendo ali uma folhinha. Mas ele não vai muito para frente, né? Então aquela pedra, ela só tem um vão lá com uma certa umidade, mas ela não dá condições
para aquela planta se desenvolver. E ela logo acaba morrendo. O outro caso era a semente que caiu no meio dos espinheiros e foi sufocada pelos espinheiros, que era uma condição ambiente agressiva, tá? Não era uma condição adequada. E no final, quando o semeador chega no campo e deposita a semente no terreno certo, no terreno adequado, aquela semente gera uma planta que vai dar frutos, e nas palavras de Jesus, ela vai dar frutos a 100, a 60 ou a 30 por um. Quer dizer, uma semente pode dar 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes mais do que o esforço original da semeadura. A gente percebe, portanto, que, primeiro, esta foi uma das raras parábolas onde Jesus, na sequência, faz uma interpretação e explica claramente para as pessoas que os vários tipos de solo, as várias situações em que a semente nasce, são as várias pessoas, os vários caracteres humanos reagindo diante da mensagem do bem. A mensagem do bem, quando ela é transmitida para uma mente totalmente desligada de qualquer interesse de evolução, ela não é aproveitada em nada. É como aquilo que na gíria a gente diz assim, ó, entrou por um ouvido e sai pelo outro. Ela não é nem percebida como uma lição, como um ensinamento. Existe aquela que nasce rápido, né? Como aquela que nasceu nas fendas das pedras, mas ela morre logo também. É o chamado fogo de palha. As pessoas que se entusiasmam por uma mensagem moral, dizem, eu vou mudar minha vida, eu vou perdoar meus inimigos, eu vou dar tudo para os pobres e tal. Aquilo é um fogo de palha, porque não tem uma substância. Faltou refletir, faltou avaliar as próprias forças, faltou desenvolver um pouco melhor a capacidade de compreender a vida. Então aquele impulso inicial morre. Depois vem aquele caso onde a mensagem do bem ela é sufocada pelos obstáculos. Aquele ambiente dos espinheiros é um ambiente agressivo, mas o que é a vida se não enfrentar os desafios da gente se desenvolver? Então, novamente, a gente enfrenta os adversários, aqueles que nos odeiam, que nos caluniam, que nos perseguem. A gente enfrenta a incompreensão das pessoas e a gente, às vezes, desanima. Fala, está muito difícil, isso aqui está tudo do contra, deixa para lá, está dando muito trabalho. E existe aquela mente, aquele coração que recebem uma mensagem e o cultivam, e o desenvolvem, e o amplificam, e o aumentam. Então, isso é também fazer o que está ao nosso alcance. Se há uma mensagem do bem, ela veio ao nosso encontro, cabe a nós cultivá-la com o melhor das nossas forças, ou seja, sermos perfeitos, fazermos aquilo que está ao nosso alcance. Quando a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, as coisas se multiplicam. Quer dizer, o resultado da gente conseguir assimilar uma boa mensagem dentro de nós mesmos, que é quando a semente entra no terreno fértil da nossa transformação moral, ela resulta em frutos. Nós falamos do fruto perfeito, né? Então, lembremos, né, da máxima evangélica, que somos conhecidos pelos frutos. E que frutos são esses que nós damos? A gente precisa prestar atenção para os frutos que a gente oferece para o mundo. Nós lembramos que existe um princípio psicológico conhecido como ciclo da vida, que é o seguinte: tudo aquilo que a gente faz é resultado daquilo que a gente pensou. Eu estou usando determinadas palavras porque estou selecionando ela na minha mente. Eu estou andando rápido ou devagar porque escolhi fazer assim. Agora, por que eu tenho esses pensamentos que levam às minhas ações? Em geral, existe uma base emocional que é composta pelas emoções que eclodem do meu ser e pelo nível do tecido dos sentimentos que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida.
Então, de certo modo, nessa sequência, os nossos sentimentos é que geram o teor dos nossos pensamentos. Nós temos pensamentos justos se houver sentimentos justos. E, consequentemente, as ações serão justas se elas provierem de pensamentos justos. Então, é essa sequência. O que são os frutos nessa imagem? São as nossas ações, nossas atitudes, nossas palavras. Isso são os frutos que nós damos. Os frutos serão bons, ou seja, nossas atitudes, nossas palavras, nossas escolhas, nossas posturas, são os nossos frutos, eles serão bons, se provierem de um mundo íntimo, onde eu me esforço para fazer o meu melhor. É por isso que os frutos serão perfeitos. Se todo o processo de produção, desde a semeadura, preparei um bom terreno, desenvolvi um mundo íntimo, onde há um foco na melhoria de mim mesmo, estudei o terreno, ou seja, é o processo de autoanálise, de autoconhecimento, saber que nesse solo dá um tipo de semente, mas não dá outro, que esse aqui precisa de mais água, esse aqui precisa de mais sol. Veja, tudo isso apelando novamente para aquelas figuras da vida rural que Jesus tanto empregava, nós podemos fazer a analogia da semeadura e da colheita com o nosso mundo interno. E a partir daí, desenvolvem-se frutos benéficos. Falamos agora há pouco do dever. Na sequência desta coletânea de pensamentos de Kardec em relação a estas duas passagens do Evangelho, que é o Sede Perfeitos e a parábola do semeador, vem instruções dos Espíritos, onde principalmente falam do dever, que nós já comentamos, e das características do homem de bem. Então dá para perceber qual é a lógica desse capítulo, Ele fala do Sede Perfeitos, coloca como parâmetro a nossa relação com os inimigos, destaca ainda a necessidade de preparar o terreno do mundo íntimo para a boa semeadura, e os frutos serão o cumprimento do dever, a relação com os inimigos, o bom desempenho da nossa vida moral, e a gente percebe, portanto, que tudo faz sentido para construir um homem melhor. Então aí no final do capítulo tem características do homem de bem. Então praticamente o dever, a honestidade, a tolerância, a compreensão, o senso de justiça, tudo isso é fruto, dentro ainda dessa analogia, foi semeado uma coisa boa, fizemos o melhor ao nosso alcance, deu bons frutos. Nossas ações são boas, porque os sentimentos e os pensamentos do mundo íntimo se tornaram melhores. E quando ele fala dos bons espíritas, ele está considerando o seguinte: olha, tem uma semente nova que veio para o mundo, que é trazer ideias que nos ajudam a compreender a nossa jornada do passado para o presente e para o futuro. Os espíritos vieram trazer esta abertura de pensamentos. Então, utilizemos bem essa boa semente. Plantemos num solo fértil. E o resultado será aquilo que se caracterizou como bom espírita. O bom espírita não é aquele que é espírita de carteirinha, vai todos os dias para o centro espírita, cumpre lá mecanicamente o seu papel. Não se espera isso. O que se espera é que nós sejamos o melhor que podemos fazer, o melhor que podemos escolher, os melhores frutos, justamente porque foi preparado o terreno interno. Então, gente, a sequência desse capítulo, desde que ele escolhe lá essa passagem do Sede Perfeitos, até concluir com as mensagens dos Espíritos, a gente nota com uma clareza, e a coerência típica de Allan Kardec. Ele escolheu os trechos do Evangelho que podem, numa primeira leitura, não ter muita relação, mas quando a gente começa a desenvolver esse olhar do ponto de vista
do quanto o ser humano pode se esforçar para ser melhor, a gente percebe que tudo é coerente. Tudo é coerente, da primeira à última linha. Então, companheiros, eu penso que aí tem... Veja, eu acho que nós só comentamos algumas coisas que vieram à nossa mente. Mas tenho certeza que cada um, principalmente usando a sua experiência de vida, o seu relacionamento com os adversários, com os familiares, com as situações desafiadoras do seu trabalho profissional, vai poder aplicar as lições de Jesus e os comentários de Kardec de uma maneira prática na sua existência, nos fatos da vida. E afinal de contas, para isso que o Evangelho está aí, tanto as palavras do Mestre como as palavras dos Espíritos, para que nós nos tornemos pessoas melhores. Eu penso que é uma boa forma da gente aproveitar essa leitura do capítulo 17 e estamos aí para isso, então, para aprendermos juntos, todos nós. Muito bom, Eduardo. Olha o nosso público aí, ó, agradecendo aí, ó. É o público do canal do bem aí, ó. Tá vendo? Pensa que é só virtual? Muito bom, parabéns, viu? Que bela explicação, que belo elucidamento. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já, tá bom? Muito bem. Aguenta aí. Você nasce puro, livre para viver. A água mineral é assim também. Nasce pura e a Bioleve cuida com todo carinho para que ela chegue pura até você e a quem você mais ama. Bioleve, a natureza sempre faz melhor. Eu quero água mineral, Lindóia Bioleve. Eu quero água natural, água Bioleve, Lindóia Bioleve, a pura água mineral. Bioleve, água pura e natural. Lindóia Bioleve, água com fama internacional. Água Bioleve, a natureza sempre faz melhor. Oi, meu nome é Ana Lívia. Eu sou do bem, seja você também. Colabora com qualquer valor. O Pix está aqui embaixo. Tchau! Estamos de volta diretamente no Estúdio do Bem na Moca, em São Paulo, no estúdio de terça-feira, né? No estúdio do Evangelho do Bem, com o nosso querido Eduardo Miyashiro, que fez agora. Olha, essa do perfeito eu ainda não tinha refletido e para mim foi muito bom. Eu descobri que eu sou perfeito. Então... Quer dizer, ou pelo menos eu tento ser, né? E fazer o meu melhor. Fazer o melhor. É isso então, é fazer o melhor. Poxa vida, vocês viram que coisa? A gente aprende sempre. Aqui as pessoas que estão acompanhando a nossa live, todo mundo já apareceu aqui embaixo, né, na telinha aqui, os seus recados, então eu só vou comentar os nomes até para o Eduardo, porque ele está falando, olhando para a câmera e não deu para ler, com certeza, os comentários das pessoas falando, né? Então, só para que o Eduardo possa entender aqui, então nós tivemos a Lourdes Botelho,
que ela entrou um pouquinho antes, estava lá ansiosa, né? Antes do programa iniciar. Os nossos amigos da família Melli, o Mário Ângelo Melli também e toda a família, eles assistem na televisão e no celular e no computador. Todo mundo assiste, a família se reúne para assistir o Canal do Bem todas as noites. É um negócio assim. Eles são lá de Itaquera. Trabalho no Centro Espírita Meimei, na Vila Curuçá. Ah, muito bonito. São amigos queridos lá. A Zilda Bagatini. Zilda Bagatini, que é lá de Campinas. Celuca, se não me engano, é o Centro Espírita Luz do Caminho, lá de Campinas. Fala no Centro Espírita Luz do Caminho de Campinas. Celuca, né? Lá de Campinas. Zilda. Aí o Mário mandou a mensagem. A Regina Moreira está aqui também acompanhando. E com certeza o marido, o Antônio Moreira, está por aí também. Né? Sempre casal que um assiste no WhatsApp, no Facebook, e o outro assiste no YouTube. Você vê como é que o pessoal vai. E nós garantimos 2 joinhas. Opa. Porque o joinha é importante. Depois, daqui a pouco eu falo esse negócio do joinha, que é importante. Samuel Menezes está aqui, obrigado, Samuel. Boa noite. Seja bem-vindo ao Canal do Bem. A Vera Pérez. A Vera Pérez é uma companheira moquense, viu? Moquense? Opa, daqui? Ela é dirigente aqui no Caminho da Redenção. Então precisamos convidá-la para fazer um evangelho aqui. Ela faz evangelho lá? Então faz evangélico aqui também. Aí, nós estamos aqui pertinho, nós estamos aqui na Rua Marina Crespo, onde fica o posto de saúde aqui, né? Então, vem conhecer aqui o Canal do Bem, Vera. A Ana Rosa Ramos Nunes. Ana Rosa está longe, ela está lá em Cuiabá. Cuiabá, nossa senhora. Margarete Nolasco. Ela é de São Pedro. Lá de São Pedro, ela escreveu aqui. Antônia Rapanelli. Também da Aliança. Esse rapaz aqui eu não conheço, nunca ouvi falar, não. Edelso Júnior, você já ouviu falar nesse? O Edelso, fazer estudo evangelho ainda não, mas ele usa o nosso estúdio, como você está, inclusive, a semana retrasada, ele veio aqui, ele e o Marco Antônio Guerreiro, né, e outras pessoas estiveram aqui para fazer o projeto, a divulgação do projeto. Né, gravar o vídeo de divulgação do novo projeto dele, né, que é o filme sobre o Exilados de Capela, né? E foi cara, aqui o dia todo, foi muito bacana, foi muito bonito, o trabalho do Edelso e da equipe, todo muito bonito. E ele me trouxe de presente, que eu ainda não tinha, né, o trabalho que ele fez junto com a Aliança, do registro, né, do trabalho que a Aliança faz em Cuba. Sim. Né, cuja narração, cujo narrador é este que vos fala. E aí nós ouvimos, eu e Thelma ouvimos lá, ficou muito bom o material, né? Tanto de imagem quanto de áudio. O narrador é bom. E uma voz que valorizou o trabalho. Inclusive eu combinei com o Edelso, ele vai vir aqui, nós vamos fazer uma vernissage. Bonito, né? Vamos apresentar o material, né, para o público, e depois nós vamos debater, discutir o trabalho que foi feito, né? Gostaria até de repente você poder estar junto, porque você aparece, você faz parte dessa caravana, né, que vai regularmente a Cuba. Aliás, vamos aproveitar, deixa eu só terminar aqui as pessoas, ó. A Silvia Ciavanetti. Ela é a coordenadora da Regional Leste da Aliança. Olha, outra que pode vir aqui no Canal do Bem aí, ó. A Rosa Toledo. A Rosa já está no interior, em Itatiba, se não me engano. Adriana Amaral. A Antônia Rapanelli, ela comentou aqui, disse que é só para evitar o problema ortográfico, é só você dar um espaço antes de dar enviar aqui. Vai aparecer a minhoquinha embaixo lá dizendo que a palavra está errada. Mas só que você tem que ter a paciência de fazer isso. De fazer. Então, não pode se precipitar. Aí não tem jeito, aí vai embora, né? Vera Pérez. Isso. O Gerson Natal. Também Boteiro. Da equipe da diretoria da Aliança, ele é responsável pela reunião geral da Aliança, que acontece todos os anos, um grande movimento, né? Que algumas vezes é transmitido em parte aqui do Canal do Bem, né? Isso, é verdade. O Canal do Bem sempre participa, né, da RGA, né, com a parte artística principalmente, né? E nós participamos este ano, participamos o ano passado, né? É sempre um prazer imenso poder colaborar com
com a RGA, com a Aliança, né? A Regina Kuga também está aí. É lá da Indaiatuba, Regina. Indaiatuba. Márcio Ruas. Márcio Ruas, se não me engano, aqui da Zona Norte. Valcirene Rodrigues de Souza. Trabalha com a gente lá na Aliança, na Secretaria da Vera Aliança. Tereza Benfica. Gerson Natal Botaro. Carolina Silva Costa. Projeto Tamoios. O que é o Projeto Tamoios? O Projeto Tamoios é o projeto do Edelso também. Outro projeto do Edelso. Porque o Edelso é historiador, Sim. né? E ele dá aula num colégio para alguns meninos, e ele é também documentarista. Então, ele, pesquisando a vida do Edgar Armond, ele percebeu que uma das últimas tarefas públicas do Armond, antes de sofrer o acidente que o levou para a reserva do serviço público, foi abrir a rodovia dos Tamoios. Então, essa rodovia que todo mundo usa hoje para ir curtir a praia em Ubatuba, Caraguatatuba, ela é trabalho do comandante Armond. Interior litoral. Isso. Poxa, que bacana, né? Não sabia, não. Samuel Menezes, obrigado pelos esclarecimentos. E o Gerson, estamos pensando em usar novamente. Estamos aqui, Gerson, o Canal do Bem está aqui, você sabe disso. Pode contar conosco sempre. Aliás, a presença do Eduardo aqui é legal, porque eu quero fazer um convite para que a Aliança nos ajude na nossa programação, porque nós queremos ampliar aqui os nossos trabalhos e, de repente, ter um projeto da Aliança, um programa feito pela equipe da Aliança Espírita Evangélica dentro da nossa programação, dentro da nossa grade, né, de programas. Gostaria muito de ter alguma coisa que a Aliança produzisse. Nós temos da USE, né, temos outros trabalhos que são realizados, e eu acho que a Aliança teria condição de fazer um negócio bem bacana, principalmente focado na educação, que é, né, o mote da Aliança Espírita Evangélica, né, que o Edgar Armond idealizou a Aliança como uma grande escola, né? Espero que a gente possa fazer assim, ficar à altura do poder de divulgação do Canal do Bem aqui. Ainda não é tão assim, a gente gostaria que fosse mais, mas o espírita sabe como é que é, né? O espírita ainda é muito lentinho. Ai. A música deste ano será a do Robson Vale. Eu conheço a música, o Robson já me mostrou, é muito bonita a música. Gostei bastante do tema deste ano. Vai ficar muito legal, viu, Gerson? Muito legal mesmo. E o Gerson também, qualquer hora vem aqui fazer um evangelho para nós numa terça-feira, viu? Sabe, a praia do Gerson é declamação. Vem aqui então declamar uns poemas para nós aqui, hein, Gerson? Gostei dessa, hein? Gostei dessa. Senhor Eduardo Miyashiro, domo arigatou gozaimasu. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, sempre carinhoso, sempre, né, pronto para conosco, né, desde a nossa inauguração no dia 26 de novembro de 2019. Nossa Senhora. 2019. Você sabe que quando a gente fala em coisas que aconteceram antes de 2020... dá a impressão que foi na outra encarnação. Pois é, né? Mas veja, né? Quando nós inauguramos aqui, você estava na inauguração, né? Nós nós comentamos da orientação da espiritualidade para que nós criássemos este espaço. E que nós até então não havíamos entendido o motivo. A gente tinha o projeto, tinha a ideia, o Alamar é o idealizador disso aqui tudo, né? O Alamar tinha desencarnado fazia 4 anos, né? E a gente estava seguindo a orientação da espiritualidade e não entendíamos ainda o porquê disso aqui ter sido feito de forma tão rápida, né? Que eles pegaram no nosso pé, de verdade, para fazer isso aqui. Quando chegou dezembro, veio a notícia de uma doença surgindo na China. Sim. Em janeiro, a suspeita de que a coisa fosse séria. Em fevereiro, a decretação da pandemia. E em março, o Brasil com o primeiro caso de Covid. Aí nós entendemos por que a espiritualidade pediu que isso aqui fosse feito e por que é na frente da minha casa, né? Que se fosse em qualquer outro lugar, eu não poderia ter me deslocado, eu não poderia ter feito nada. E por isso nós fizemos aqui, durante esses mais de 2 anos, live todos os dias. E eu creio que manter os canais de comunicação abertos durante a pandemia foi essencial para a gente lembrar as pessoas que a divulgação precisa continuar, lembrar que nós precisamos aprender as novas mídias,
Né? Precisa. O movimento espírita precisa aprender a utilizar essa ferramenta fabulosa. Algumas aprenderam de forma, né, atabalhoada, né, de forma corrida, né? Hoje as casas estão entendendo que vão voltar ao presencial, mas não vão poder abandonar o virtual. Isso, né? Vão ter que trabalhar no modo híbrido. E algumas casas têm me procurado, eu estou com inclusive 2 casas, uma em Santana e outra aqui na Zona Leste, né? Que me pediram, e eu estou ajudando eles a montar, né, uma estrutura para fazer a transmissão virtual e ter a palestra presencial, porque é diferente e precisam aprender a conviver. Para que quem vai lá no presencial tenha qualidade, né, e quem vai assistir também tenha essa mesma qualidade. Exatamente. Né? Não é de qualquer jeito que vai se fazer, né? Tem que ser feito como aqui no Canal do Bem, né? Com iluminação, captação de áudio, com tudo. Não um celularzinho, né? Captando o áudio ambiente que reverbera, que estraga, que distorce, né? Então tem uma série de coisas que precisam ser feitas, né? Que nós estamos ajudando. Se alguma casa espírita quiser também essa orientação, a gente está aqui pronto para fazê-lo, né? E se quiser também palestrante cantando, estou aqui, eu aqui. Acho que esse é o grande bônus, viu? Que se você vai ganhar, além de um projeto de preparação de comunicação, um artista que vem elevar o conteúdo da sua mensagem. Outra coisa importante, que Eduardo também está aqui, né? Que nós conversamos a semana retrasada, é que decidimos fazer este ano o nosso evento anual, né, Eduardo? Eduardo que idealizou a virada espiritual. 30 horas de amor fraternal. É o nosso slogan bonito, isso, né? Isso mesmo, é muito bonito. Então foi decidido já, né? Tanto a FESP, a USE, a Aliança e a União Fraternal, né? Todas essas instituições unidas para a realização deste evento, né? De 30 horas no ar, é um final de semana, né? Fazendo atividades de preferência fora da casa espírita. Não é um evento interno, transmitir aquilo que já é feito. É criar alguma coisa para levar o espiritismo um pouco para fora. E aí passar para nós as notícias. A gente vai estar aqui a partir do estúdio do Bem, aqui do nosso estúdio mesmo, né? Coordenando e recebendo todas as informações, as coisas que estão acontecendo. Este ano nós vamos poder fazer ao vivo, captando coisas. Mesmo, né? O pessoal, né, de celular lá transmitindo para cá. Vai transmitir para cá e a gente retransmitindo. Esse ano nós estamos com recursos muito melhores do que da outra vez. Né? Então nós vamos ter uma estrutura muito bacana para poder fazer essa virada, né, com gosto, do jeito que ela merece, do jeito que você dia idealizou. Isso já tem 5 anos. Vou dar os créditos. Na verdade é o seguinte, o primeiro que pensou nisso foi o Cauê. O Cauê. Aí ele pegou, começamos a conversar em aliança lá. Fala no microfone, senão as pessoas não ouvem. Começamos a conversar em aliança lá e o Cauê teve essa ideia assim da virada, porque é inspirado na virada cultural daqui de São Paulo. Sim. Mas a virada espiritual é para realmente levar nossos espíritos através de bons exemplos, né? E aí a gente começou a idealizar nesse sentido, né, de que a gente precisa multiplicar bons exemplos para que o mundo melhore. Então, comecei a pensar assim, vai ser um evento da Aliança? Vamos fazer um evento da Aliança. Mas peraí, não vamos fazer um evento só da Aliança. É aí que a virada virou a virada com todo mundo. Todo mundo. A USE, né, fui convidado, né, na época o presidente era o Orlando, né, Aparecido José Orlando, né, a FESP, né, através do Roberto Watanabe, né, e várias outras instituições foram se aproximando, foram somando, e a gente realizou, né, aquele evento bonito que agora vai voltar. Então este ano nós já decidimos, já foi batido o martelo, vamos fazer de novo a virada espiritual. Se não me engano, no fim de semana de 15 e 16 de outubro. 15 e 16 de outubro. Isso é o segundo final de semana. Terceiro. O primeiro tem eleições, o segundo tem um feriado prolongado e o terceiro é esse aí. Isso, exatamente. Tá? Vai ser bom demais. Grande Eduardo, grande trabalhador, grande divulgador da doutrina espírita, amigo querido, que a gente gosta demais, e você sabe, essa casa é sua. Muito feliz de estar aqui, viu? De perceber como a gente
A gente, olha, eu fico admirado da sua energia, do seu trabalho, de ver que cada cantinho aqui do estúdio, né, tem aí o seu suor, as suas lágrimas, o seu sorriso. Então, isso inspira a gente. Um pouco de suor, muito de lágrimas, mas um montão de sorriso. Isso inspira muita gente. Muito obrigado. Estamos aqui para fazer. Enquanto eu estiver aqui, né? Aliás, a semana retrasada, né? Fiz 2 anos de sobrevida. Eu tive um infarto dia 12 de julho, né? Há 2 anos atrás, então fiz 2 anos de sobrevida. Então estou aqui de hora extra. Se for que nem o futebol, o segundo tempo costuma demorar mais do que o primeiro. Tem prorrogação e tudo, exatamente. Né? Vamos nessa. Enquanto o Papai do Céu determinar que nós fiquemos, nós vamos ficar trabalhando. Sempre. Tá bom? Obrigado, Eduardo. Um grande abraço. Dê um abraço a todos os amigos lá da Aliança, né? Contem sempre com o Canal do Bem. Muito obrigado. Como falei, eu que agradeço. E eu vou encerrar cantando uma canção de um querido amigo chamado César Tucci, santista da Gema, e que fez uma canção para o livro dos médiuns, né? Tem várias músicas falando sobre o Evangelho, falando sobre o livro dos Espíritos, mas essa canção fala especificamente sobre o livro dos médiuns. Inclusive tem um videoclipe produzido pelos nossos amigos lá de Blumenau. Meu querido Marcelo Nis é o diretor desse clipe. Você procura aí, chama-se o filme, né? O curta-metragem chama O Livro dos Médiuns, que é o nome desta canção. Vamos lá! Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações, e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram para chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Mais. Muito mais. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa live ao vivo, aqueles que vão acompanhar amanhã, depois, qualquer outro dia, não tem problema, vocês moram dentro do nosso coração. Amanhã, quarta-feira, nós estamos horário marcado, 21 horas, o programa Espiritismo com Arte, apresentação do Ed Moreno, e o convidado de amanhã é Marcelo Daimon, nosso querido amigo cantor, compositor do Rio de Janeiro. Marcelo Daimon tem umas músicas lindas que eu sei que você vai amar.
Amanhã, 21 horas, Espiritismo com Arte, apresentação do Ed Moreno. Um beijo no seu coração, tenha uma boa noite, um bom repouso. Faz a sua prece, pede para ir para as escolas para aprender, ou então para os grupos de trabalho, né? Não vai para gandaia. Um beijo, tchau, gente. Fiquem com Deus. Este é o Canal do Bem. Somos uma web TV voltada para a arte. Nosso foco é a divulgação da mensagem do bem, usando os recursos audiovisuais e a internet para que o melhor conteúdo chegue até você. Sua participação é muito importante. Através das redes sociais, curtindo e compartilhando nossos eventos e nossa programação, você será um colaborador no processo de transformação de nossa sociedade num mundo melhor e mais espiritualizado. Participe também mandando-nos suas sugestões. Faça a sua parte.